O seu livro, Papa Alfa, o senhor descreve que começou a atirar quando era criança. O senhor podia contar essa história, por favor? Eu sou filho de atiradores, primeiro é um prazer estar aqui contigo. Meu pai competia e aqui o estado de São Paulo tinha, nos Jogos Abertos do Interior, uma das modalidades era o tiro. Cresci dentro de clube de tiro, logo aos 7 anos já competi e tive o instrumento, a arma de fogo em casa, não só como instrumento de defesa, mas como instrumento de esporte, com muita naturalidade. Né? E isso desmistifica muito a respeito do armamento, né, quando a gente vê ele inserido em atividades positivas, como o esporte, como o colecionismo, como a caça, né, que é o manejo de fauna invasora, ou mesmo um instrumento para defesa. Desde muito novo atirei, minha irmã também foi exposta e não teve o interesse, o que já deixa claro que não é obrigatório, né? Não é porque a gente tem o equipamento em casa que todo mundo vai ter afinidade ou vai ter interesse em utilizar, mas todos em casa, minha mãe e minha irmã, conheciam, tinham treinamento, né? Mas optaram por nos seguir nessa atividade. Você acha que é justo a gente dizer que existe meio que um preconceito hoje na sociedade brasileira contra armas de fogo? E se esse preconceito sempre existiu, como é que você vê esse assunto? É um assunto que traz uma carga muito grande de desconhecimento, né, da aplicação e das atividades. No governo anterior, em que houve uma maior possibilidade de acesso, né, que se falou em flexibilização, que na verdade não houve tanta flexibilização assim, ou facilidade de acesso, mas que houve um alcance maior, ainda assim pessoas não tinham a ideia de que podiam adquirir o equipamento ou como fazer para adquirir o equipamento, e sim em razão do preconceito que há quanto ao tema. Né? Nós temos sempre relacionado o equipamento com o seu uso negativo, né? Quando é utilizado como instrumento de crime ou meio utilizado pela criminalidade para a prática de delitos. E essa noção, essa imagem negativa do instrumento acaba gerando uma sensação ruim, personalizando o instrumento com a figura do criminoso. Então, há pessoas que têm, sim, muito preconceito por terem sido vítimas de crimes, há pessoas que têm muito preconceito por correlacionar o armamento como sendo um instrumento do criminoso, né, e vinculam aquele instrumento, que não tem, por óbvio, nenhum tipo de motivação, à ação criminosa a que ele está relacionado nessas condutas negativas. E, principalmente, a gente tem uma dificuldade muito grande de divulgação do positivo a respeito do equipamento. As redes sociais não divulgam nada envolvendo arma de fogo e munição, né? Nós temos, pela grande mídia, um trabalho terrível de reforço do preconceito e de mistificar efetivamente a arma de fogo e munição, e nós não temos a divulgação sequer das utilizações positivas. Nós temos atletas campeões olímpicos, campeões mundiais com arma de fogo que tem pouca divulgação na mídia tradicional. Nós temos um sem número de atividades e modalidades desportivas, não só as olímpicas, que utilizam a arma de fogo. E nós temos também, muito pouco divulgado, né? E nós temos também o uso diário da arma de fogo para a defesa, seja a defesa pessoal, seja como instrumento de trabalho das forças policiais, todos os dias, e isso não é divulgado como positivo, né? O CDC americano divulgou em 2016 que lá nos Estados Unidos se estimava entre 1,5 milhão a 3 milhões de usos anuais positivos do armamento, né? Aqui no Brasil nós não temos nenhuma pesquisa a esse respeito, e posteriormente essa pesquisa inclusive foi tirada do ar, né, lá nos Estados Unidos, também para evitar uma divulgação positiva do armamento. Mas eu não me canso de lembrar, todos os dias os policiais usam os seus armamentos sem efetuar disparos, simplesmente em maior número, né, em superioridade numérica e com o emprego da força que o equipamento demonstra, e isso por si só faz uma dissuasão das atividades criminosas ou dos criminosos, né, e esse efeito da utilização positiva do armamento por vezes não é sequer lembrado, além do esporte. Só para deixar claro para as pessoas que estão assistindo, quando você está se referindo a situações em que, por exemplo, há um incidente, uma ameaça de acontecimento de um crime,
e a simples presença de um policial armado, mostrando que está armado, é o suficiente para impedir que aquele crime ocorra? Muito do que a gente tem enfrentado hoje da utilização do armamento, inclusive com políticas públicas, a meu ver, mal elaboradas, que falam a respeito do enfrentamento à polícia, trazendo isso como um índice de mortes em confrontos ou de baixas em confrontos policiais, nós temos, em verdade, que são situações pontuais em que determinados criminosos entendem que têm condição ou possibilidade de enfrentamento à polícia. Quando eles se dispõem a enfrentar a polícia, eles são combatidos com certeza, a polícia tem que fazer a segurança da população e tem que fazer a própria segurança, a segurança da guarnição de todos os envolvidos ali. E, eventualmente, nesse confronto há bandidos que são incapacitados e que vêm a óbito. No mais das vezes e muito normalmente, o que ocorre é, numa operação policial ou numa ação policial, o fato do policial ou os policiais estarem em maior número e estarem armados por si só faz com que os bandidos se entreguem, se rendam e obedeçam às ordens. E com isso, todos os dias há o emprego do equipamento sem a necessidade de efetuar disparos, o que leva inclusive a muitos policiais terminarem as suas carreiras sem terem participado de um confronto, de um combate efetivamente, né? E consigamos fazer o emprego positivo do armamento. Só que se esquece disso. Todos os dias os policiais usam o armamento como instrumento de trabalho, o portando e, por vezes, atuando, dissuadindo o crime, prendendo o criminoso, levando-o à justiça, né, com o emprego do armamento. O só fato de apresentar o armamento, de estarem armados em maior número, obtém esse resultado positivo. E o mesmo ocorre com o cidadão de bem. O cidadão de bem armado, portando uma arma legalmente, tendo condição de utilizar, pode fazer que essa dissuasão do crime ocorra simplesmente sacando o seu equipamento. Simplesmente sacando e apontando o seu equipamento, não necessariamente tendo que atirar. Né? Um dos mitos que a gente trabalha no livro é a lenda do que sacou tem que atirar, quem saca a arma tem que atirar, né? E isso não é verdade. Né? O que a gente precisa fazer e entender é que a repulsa à injusta agressão se dá até o momento em que ela é cessada, e eu posso cessar essa agressão simplesmente por mostrar para o bandido que eu não sou uma presa indefesa, simplesmente por mostrar para ele que ele está enfrentando uma pessoa armada, e ele pode se entregar, ele pode fugir, ele pode não querer seguir, e isso é um emprego positivo do armamento que por vezes não gera sequer uma ocorrência, por vezes sequer vai chegar ao conhecimento, não foi filmado, não foi divulgado. Não, porque não há como você registrar um crime que não ocorreu se não houve disparo, se não houve enfrentamento. Né? Se você não precisou efetuar o disparo e precisou seguir por qualquer razão, né, não necessariamente o seu caminho seja se apresentar a uma delegacia. Você vai, posteriormente, fazer o registro da ocorrência, olha, tentaram me assaltar naquele local, fizeram um atentado contra mim naquele local, mas não imediatamente. E, por vezes, isso não vem a registro. Tá? Pode acontecer. E esses usos positivos a gente esquece muitas vezes. Agora, na sua experiência como promotor de justiça, é justo a gente dizer que hoje o criminoso brasileiro ele tem um incentivo extra porque ele tem quase certeza que a vítima não vai estar armada? Hoje, nós enfrentamos 2023, 2024, os dados da Polícia Federal são de 3% de deferimento dos pedidos de porte que são realizados. Até 2022, em média, se pediam 30 mil portes no Brasil, o que é um número absurdamente insignificante. Nós partimos de uma população de 212 milhões de habitantes, né? Vamos colocar aí que metade dessa população é maior de 25 anos, podendo adquirir o equipamento e pedir o seu porte, né? E eu trabalho isso no livro, inclusive, né? Que muita gente fala a respeito do porte de arma, mas poucas são as pessoas que efetivamente buscam retirar, né, obter legalmente o porte de armas. Mais que isso, nós tivemos um período em que houve a possibilidade para a defesa do acervo do atirador desportivo que ele utilizasse uma arma pronto uso do seu local de acervo, o local em que ele guarda os equipamentos, até o local
de treinamento ou local de competição e o seu retorno. Para a proteção do acervo, eu tenho que proteger o acervo onde ele está guardado, no cofre, onde ele está, no imóvel que ele está, que se o diga no trânsito até o local de prova e treinamento. Essas pessoas que estavam se valendo desse porte de trânsito e fazendo a segurança do seu equipamento, passaram também a poder utilizar esse equipamento na defesa do acervo e, portanto, também na defesa pessoal, ainda que não seja o objeto específico da utilização desse tipo de porte. Mas, Mota, esse fato de ter mais gente, mais do que esses 10, 12 mil, que tiram o porte legalmente durante os anos aqui no Brasil, fez com que mais pessoas pudessem estar armadas. Mais pessoas armadas faz com que a gente tenha um efeito auréola. O risco de um bandido encontrar um cidadão armado faz com que ele se retraia, faz com que ele tenha um custo-benefício maior a respeito disso. Eu costumo, 21 anos como promotor de justiça, sempre que tem alguém falando mais no interrogatório, eu pergunto: por que você procurou aquela mulher, não procurou aquela pessoa? Por que você procurou aquele cidadão e não o outro? Eles costumam falar o seguinte: olha, porque aquele parece que está armado. O fato de ter um risco de buscar uma pessoa armada faz com que o bandido se iniba. E isso é um efeito importante. E é muito importante que a gente diga também, Mota, que se confunde o fato de acesso civil ao armamento para o cidadão de bem com segurança pública. Não tem nada a ver o cidadão de bem estar armado com segurança pública. Inclusive, não ataca e nem afeta nenhum índice criminal. O fato do cidadão de bem estar armado faz com que ele tenha a condição de não ser vítima em defesa e, ao invés de ser vítima de um crime consumado, que ele possa reagir no caso de um crime tentado. Mas já teremos afetada a segurança pública, porque a segurança falhou, o criminoso já começou a praticar o seu crime e esse cidadão simplesmente fez valer o seu direito à legítima defesa. Direito esse constitucional. O artigo 5º da Constituição Federal, quando traz que a todos é garantido o direito à vida, à segurança e à propriedade, ele não pode ser letra morta nem lido como sendo algo etéreo. Nós temos, e eu sempre defendi, ali já previsto e garantido o acesso ao equipamento equiparador de força por excelência, que é a arma de fogo. Senão eu não tenho como defender minha vida só discando 190 ou contando com a sorte de uma viatura passando no momento de uma agressão. Eu não posso imaginar que minha propriedade vai estar protegida pelo só fato do policiamento ser muito bom na área em que eu resido. Não é essa a realidade. Um 190 mais efetivo demora no mínimo 6, 8 minutos. E um agressor com 6, 8 minutos dentro da nossa residência pode fazer o que ele bem quiser. Tá? Quando nós temos na Constituição isso estabelecido, nós já temos o direito ao acesso às armas ali previsto implicitamente, como eu sempre sustentei. Mas isso chegou a ser discutido no Supremo Tribunal Federal. E através de uma ADI questionada e sendo tratada a questão do acesso às munições, ficou decidido, o Supremo lendo a lei de armas de acordo com a Constituição, trazendo para a Constituição a nossa lei de armas, foi dito que o mínimo necessário de munição para a garantia da segurança tem que ser preservado. Proporcionalmente aceito. Quanto que é o mínimo de munição? Não ficou definido, mas ficou estabelecido hoje por decisão constitucional do Supremo, transitada em julgado unânime, que o acesso a armas de fogo é garantido e o mínimo de munição previsto. Mas deixa eu lhe perguntar, o seu livro, que é um livro muito direto, você tem uma abordagem muito objetiva. Eu fiquei com duas mensagens principais. A primeira é de que para você ter uma arma, você tem que ter consciência do que isso significa. Para você andar com a arma ou ter uma arma em casa, com isso vem uma responsabilidade enorme para a qual você chama atenção e tem diversos aspectos aí que eu quero falar. Mas você também traz uma outra mensagem que é que o acesso à arma no Brasil é muito mais complicado, burocrático e difícil do que deveria ser e que essa burocracia não resulta
em ganho para ninguém, nem para a sociedade, nem para o indivíduo. É isso mesmo? Captei Perfeito. o seu livro? Primeiro, muito obrigado de você ter lido o livro que eu te entreguei esses dias em Brasília, né? Fico muito honrado com isso. O que nós temos hoje de burocracia, nós temos uma das legislações mais restritivas a respeito de armas de fogo no mundo. A lei de armas, criada em 2003, né, chamada Estatuto de Desarmamento, que não tem uma vez a palavra desarmamento nela escrita, foi criada exatamente para desarmar o cidadão de bem. O ministro da Justiça à época declarou que a intenção era tirar a arma do cidadão de bem para evitar o homicídio ocasional, como ele tratou, né, o homicídio acidental. Isso a gente trata com educação, isso a gente trata com treinamento, isso a gente trata com conhecimento a respeito do manuseio e segurança com o equipamento, para todas as pessoas. Não só para quem tem a arma, mas qualquer pessoa que possa ter acesso ao equipamento em casa. Você não trata os acidentes fatais de trânsito tirando o acesso das pessoas aos carros, né? Nem você passa a utilizar o cinto de segurança no momento do acidente, né? A partir do momento que você entra no veículo, você passa o cinto de segurança. A partir do momento que você tem necessidade de se fazer a segurança pessoal, que é segurança pessoal, não é segurança pública, você tem que ter acesso ao equipamento. Quem queira. Quem não quer, não compra o carro. Quem não quer, usa aplicativo, usa táxi, usa qualquer outra coisa. Mas mais que isso, nós temos uma dificuldade gigantesca de acesso ao equipamento por burocracias que foram criadas que não resultam efetivamente em soluções. Porque a quantidade de atos e passos que são tomadas para a aquisição regular de uma arma de fogo no Brasil não justifica a aquisição. Mais que isso, 2 órgãos, Exército Brasileiro e Polícia Federal, envolvidos na fiscalização das armas, para defesa pessoal e patrimonial, Polícia Federal, e o Exército Brasileiro na arma das atividades da caça, do colecionismo e do atirador desportivo. Agora, ilegalmente, está se transferindo por decreto a competência das armas dos atiradores do Exército Brasileiro para a Polícia Federal. E a gente continua tendo uma série de produtos controlados pelo Exército que ficarão com o Exército. Por exemplo, existe alguma justificativa lógica para isso? Nenhuma. Poucos são os países do mundo que têm um esporte fiscalizado pelas Forças Armadas, e o tiro é fiscalizado pelas Forças Armadas aqui no Brasil, uma burocracia gigantesca para que os atletas tenham acesso a seus equipamentos, às suas munições e aos seus treinamentos, mas mais que isso, uma limitação gigantesca feita pela Polícia Federal no acesso das armas de fogo para defesa pessoal. Se nós queremos que o acesso seja seguro e com conhecimento, nós precisamos estimular primeiro a abertura de clubes de tiro, tanto para os esportes, tanto quanto para o treinamento do cidadão de bem, e mais, acesso a munições. Hoje, no Brasil, pode-se adquirir 50 munições para treinamento e segurança. Se resolveria isso muito facilmente deixando, olha, você pode adquirir 50 munições para a defesa pessoal, que são munições um pouco mais caras, são munições de um formato diferenciado, né, que você utiliza só para defesa pessoal, faz o treino para ver se o equipamento funciona com aquela munição e utiliza a que melhor lhe adequa na sua atividade, mas todo o treinamento que você fizer no clube de tiro não entra nesse cômputo de 50 munições. Mas qual é a lógica de controlar munições? Deixa eu te perguntar de outra forma. No seu trabalho como promotor, você vê frequentemente armas de tiro esportivo sendo usadas em crimes ou armas legais sendo usadas em crimes? Por gostar de armas, eu passei a ir trabalhar no Tribunal do Júri, né? Eu sou promotor do Tribunal do Júri há 21 anos, eu passei a verificar a utilização, o tipo de armamento que era utilizado pelo homicida. E fiz uma pesquisa, podia ser coincidência, só comigo isso aconteceu, eu estou com 480 júris realizados na minha carreira, nenhum foi praticado com uma arma legal. Aí entendido... Qual é o espaço de tempo 21 anos. Em 21 anos você nunca encontrou uma arma legal, isso significando a arma registrada em nome da pessoa que atirou para matar. Arma registrada em nome próprio. Uhum. Poderia ser coincidência, porque eu gosto de tiro, sou atirador desde sempre, né? Ampliei a pesquisa. Mato Grosso do Sul trabalha há 13 anos com processos digitais. E aí pedi para o TI e desenvolvemos um robô para fazer análise de todas as denúncias
existentes lá no Mato Grosso do Sul. Nos últimos 8 anos, em todo o estado, nenhum crime de homicídio foi praticado com arma legal.